Olá, boa noite. Desejo que todos estejam bem e com saúde. Hoje estamos aqui para conversar sobre o que nos promove o equilíbrio e a alegria de viver. Penso que todos buscam isto: equilíbrio e alegria de viver. Alda, já nos conhecemos há alguns anos, somos amigos há alguns anos, e eu sempre observei em ti um temperamento alegre. Conte para nós, o que promove essa alegria em você? Fábio, de fato, boa noite, ouvintes. De fato, eu tenho temperamento alegre, gosto muito de sorrir e muito também de rir. Neste aspecto, eu sou da linha de Charlie Chaplin. Um dia sem rir é um dia desperdiçado. Mas, na realidade, considero isso um facilitador frente aos desafios que a vida nos apresenta. A alegria de viver que tenho experimentado, ouvintes, tem causas internas, corresponde a um esforço consciente no sentido de me conhecer, de ser melhor, de prolongar os momentos felizes e de me sentir sinceramente grata a eles, recordando-os e integrando-os ao meu diário viver. Diferente da alegria comumente expressa em risos momentâneos ou insatisfações transitórias, a alegria que a logosofia tem me ensinado a cultivar vai se constituindo em força dentro de mim. Assim, busco que os motivos da minha alegria não sejam fugazes, mas sim permanentes. Sei que dependem essencialmente de mim, da minha colocação frente à vida. Agora, pensem nos inúmeros motivos de alegria que permeiam a vida de uma avó. Eu tenho 2 netinhos que são constantes alvos dos meus carinhos. E com eles ainda aprendo a ser mais tolerante, ser mais paciente e flexível. Sou muito grata a Deus por esta oportunidade extraordinária de acompanhar a própria linha hereditária nos que estão me sucedendo. Quantos de nós, ao acolher os netos, não têm buscado se redimir dos erros cometidos com os filhos? Quantos de nós não sentem uma verdadeira alegria ao observar os filhos encaminhando a educação de seus filhos corretamente, como uma correspondência àquilo que receberam e valorizaram? Eu sempre gostei muito de bebês. Cresci rodeando as mamães amigas da família para acompanhar tudo e aprender todos os cuidados necessários, sempre querendo ajudar. Quando os meus filhos nasceram, eu já estava craque nos primeiros cuidados. E ao longo dos anos, pude desfrutar muito das diferentes fases das suas vidas. Mas atender meus netinhos, cuidar de cada um em épocas e circunstâncias diferentes, foram experiências excepcionais que têm me acrescentado muita alegria à minha vida. Quando nasceu o primeiro, eu ia à casa da minha filha e, enquanto cuidava dele, eu me sentia muito emocionada. Era uma sensação de encantamento e esplendor frente a algo que a mim comove profundamente. A fragilidade, a delicadeza, a pureza de um bebezinho. Essa ternura invadiu-me novamente quando, anos depois, meu filho e sua esposa foram para minha casa e lá, poucos dias depois, nasceu o segundo netinho. Que maravilha!
Às vezes eu chegava atribulada na hora do almoço e às vezes muito corrida. Mesmo assim, sempre havia um tempinho para dar banho nele com todo amor, para sentir essas sensações tão doces e especiais. Hoje ele está distante, eles moram em outra cidade, nós nos vemos de vez em quando. Mas eu recordo, conservando essa alegria que vivemos, recordo constantemente, recordo com gratidão o bem que representa a extensão da minha vida na vida dos meus filhos e netos. É o meu espírito que me permite experimentar essas manifestações da criação e de Deus. Sei que é assim. Fábio, o que você tem feito para experimentar esse equilíbrio na sua vida? Alda, com felicidade que hoje constato que a alegria de viver sempre esteve presente em mim desde criança. Hoje tenho experimentado momentos especiais advindo de um esforço mais consciente, estar sempre atento às oportunidades que a vida tem me oferecido. Sei que precisamos estar cada vez melhor preparados para perceber esses momentos que são únicos e que passam voando e não costumam voltar. Para esse equilíbrio, é preciso compreender as leis universais. E uma dessas leis que tenho considerado ser relevante para o meu equilíbrio é a lei de herança. Ou seja, nós somos uma sucessão de seres. E o que se faz hoje, na sua evolução, será colhido no futuro. Não se colhe aquilo que não se planta. Isto é uma lei. Sendo assim, o equilíbrio exige esforço honesto e honroso. Exige, antes de tudo, vontade de realizar, esforço consciente e um pouco de conhecimento de si mesmo. Exemplo disso são os equilibristas de circo, que observam, medem os esforços, experimentam, caem, se levantam e treinam, muitas vezes até conquistarem os seus objetivos. Então pensemos, ouvintes, o equilibrista circense treina seu equilíbrio no circo, nos equipamentos do circo. E nós, onde treinar o equilíbrio interno, que extrapola a dimensão física, é mais importante e mais duradouro. Onde? Onde se não no palco da vida, se não na própria vida. Uma imagem muito eloquente é o equilíbrio quando andamos de bicicleta. Se pararmos de pedalar o movimento ou pararmos a bicicleta, ela nos derruba. Então, o equilíbrio depende do movimento. Não é assim mesmo? Da mesma forma, tenho compreendido que o equilíbrio mental, o equilíbrio interno, depende de movimento, de atividade, não de agitação, mas de atividade constante, lúcida e produtiva. Quando aprendemos a pensar conscientemente, a atividade mental nos equilibra. As pessoas inertes, sem iniciativa, sem vontade, sem metas e sem rumo, não adquirem o que nós chamamos de defesas mentais. Para elas, é tão difícil dizer um sim quanto dizer um não. São presas fáceis de quaisquer pensamentos e se desequilibram facilmente. Aprendi que este é um grande segredo para aumentar o meu equilíbrio. Entre tantas coisas importantes, eu preciso aprender cada vez mais a pensar no que se reveste de valor permanente para a minha vida. Mas não basta hierarquizar esses valores. Para colocá-los em prática, tenho experimentado por ordem nos pensamentos. E isto tem se constituído, para mim,
uma atividade contínua. Recordo-me que antes, atribulado entre diversas tarefas, tinha sempre um pensamento que me tirava a felicidade e, consequentemente, a minha alegria, que era o pensamento de preocupação. Percebam, preocupar é se ocupar de algo frente ao qual ainda não é possível fazer nada. Numa ocasião, havia reservado um tempo para dedicar à minha família, depois de uma semana cheia de trabalho. Encontrava-me em casa, mas tinha a minha mente ocupada com preocupações. A minha esposa percebeu essa minha inquietação. Estava estudando exatamente esse tema, organização mental, e até havia conversado com ela sobre o assunto. Foi quando ela se aproximou de mim e disse: Fábio, cada coisa tem seu momento. Você não domina os seus pensamentos? Você não estava estudando sobre esse assunto? Naquele momento, percebi que deveria colocar a preocupação no lugar dela. Ou seja, deveria exercer uma autoridade interna que me permitisse desfrutar do ambiente e da convivência da minha família, de forma ampla e feliz como eu tinha planejado. Uma das minhas grandes felicidades são meus filhos. Eles sempre foram um campo de teste para provar o quanto tenho me superado. Vivenciei, junto ao meu filho, uma reação. Fiquei muito bravo com ele por não ter feito as tarefas de casa. E lá fui eu, com meu rosto carrancudo, para dar uma bronca naquele rapazinho. Quando observei um alerta interno me indicando refletir primeiro. Pude então perceber que estava atuando movido por uma reação que me levaria a atuar de forma brusca e pior, que não lhe ensinaria nada. Diante dessa evidência, recuei e conscientemente busquei uma abordagem mais inteligente, transformando aquele que seria um momento de tristeza e embate em uma oportunidade para fazer perguntas ao rapazinho, para que ele refletisse sobre sua responsabilidade na realização das tarefas. Experiências como esta, ou como desta natureza, têm me proporcionado uma felicidade genuína, pois evidencia o que tenho caminhado na conquista da condução da minha vida, em especial da vida familiar. Eu realmente tenho me esforçado, dentre das inúmeras atividades que desenvolvo, para abrir mais espaço para pensar em Deus, na natureza, no universo, nos seres humanos e principalmente nos seres queridos. Eu sinto que isso me traz para o centro, que eu me torno uma pessoa mais equilibrada, inclusive no juízo de valores, nas críticas, nos julgamentos. Nesses momentos difíceis pelos quais o mundo passa, já é comum ouvirmos que Deus está no comando. Ele sempre esteve, não é? Nós aqui, só aos poucos, vamos entendendo o grande livro da criação. Pois o exemplo de perfeita harmonia e equilíbrio de Deus, Ele nos oferece todos os dias, e de graça. Ele também criou as leis que regem o universo. São essas leis universais que sempre fazem tudo voltar ao equilíbrio. Então, ao observar, ouvintes, que os pensamentos e os sentimentos se alternam na minha psicologia, movendo minha vontade e determinando a qualidade das minhas palavras e ações, descobri que estava diante de uma grande chave para praticar de forma consciente. Aprendi que os sentimentos são os agentes que equilibram nossas condutas. E isso é muito vivencial. Com certeza, vocês já experimentaram
calar uma reação interna, como fez o Fábio na experiência dele. Calar palavras que machucariam os seres, seja um filho, esposo, um amigo. Quando acontece, digo que o amor falou mais alto. Estando atentos ao que ocorre dentro de nós mesmos, sim, podemos evitar os erros antes que aconteçam. Fácil comprovar, não é mesmo? E mais, na medida em que estudo a minha realidade com base no que a logosofia me ensina, vou descobrindo que a causa de tudo, absolutamente tudo o que acontece comigo, está dentro de mim. Ressalto aqui que estes conhecimentos são grandiosos e um deles, apenas para ilustrar, contém outra chave muito especial. Ele nos ensina a colocar os problemas dentro da vida e não a vida dentro dos problemas. Muito mais do que um jogo de palavras, é aprender a dar a verdadeira dimensão à realidade que se vive e enfrentá-la com os recursos que já se conquistou. Se alguém pergunta ao meu marido se está tudo bem, ele costuma dizer: o que ainda não está bom precisa amadurecer. Mas é isso mesmo. Aproveitamos esse tempo de espera para agilizar tudo o necessário para chegar no momento certo, nesse momento certo, poder realizar aquilo que nos propusemos. A união dos momentos felizes vai se constituindo em recurso de defesa frente aos desafios da vida. É como unir os elos de uma corrente e depois usá-la. Assim, a vida fica maior do que os problemas. Dias atrás, nós estávamos em família e surgiu um assunto delicado que não me cabia interferir. Observei de camarote o impulso de falar algo. Mas como não acrescentaria nada, segurei o pensamento. Foram movimentos internos, apenas eu os percebi. Mas ao me calar conscientemente, pude desfrutar desse bem que é o domínio de mim mesma. Claro que nem sempre consigo frear a tempo, mas é assim que eu vou extraindo os fragmentos de conhecimento que se ocultam por trás da aparência material dos fatos, de tudo que ocorre na nossa vida. Gonzales Pecote, ouvintes, o autor da Logosofia, ensina que a força de um sentimento é maior do que a de 1000 pensamentos juntos. E o amor à minha família tem me propiciado esta condição de poder falar com oportunidade, de saber com que ouvidos sou escutada, buscando a atenção e o acolhimento nos momentos mais serenos. Costumo oferecer sugestões e observo que assim encontro maior receptividade, pois a ninguém agrada ouvir palavras impositivas. Entendi também que devo aprender a respeitar a parte de razão de cada um. E posso afirmar que neste empenho de conhecimento e superação de mim mesma, vou transformando minhas pequenas vitórias cotidianas em porções de bem, que depois desfruto com os demais. Aprendi que a alegria atrai o espírito, nos faz mais humanos e, ao vincular estes momentos, com certeza, vamos aprendendo a desfrutar a verdadeira felicidade.
Terminamos por aqui. Esperamos ter conseguido ser úteis ao trazer-lhes algo do que temos experimentado a partir do método logosófico. Sentimos-nos muito gratos pela sua atenção. Os que estiverem interessados em mais temas ou nos livros logosóficos podem fazer o download gratuito no site logosofia.org.br. Muito obrigada. Boa noite e até a próxima. Muito obrigado.